Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Hoje nosso convidado especial será a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429. Nós vamos dividir a lei em 5 episódios. O primeiro vai ser do artigo 1º ao artigo 9º. O segundo episódio será do artigo 10 ao 12. O terceiro será do 13 ao 17. O quarto será do 17b até o 18a. E o quinto e último episódio do artigo 19 até o 25. Mas antes de começar, eu queria mandar um abraço para a Luísa, que pediu para a gente gravar esta lei. Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, galera? Capítulo 1º das Disposições Gerais. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais e direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado ao ressarcimento de prejuízos. Nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público ou agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei ou particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos,
caso em que responderão nos limites de sua participação. Parágrafo 2º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como um ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 4º. Revogado. Artigo 5º e 6º também revogados. Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Parágrafo único. Revogado. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou decisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Capítulo 2º. Dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. Inciso 1. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Inciso 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Inciso 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou alocação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Inciso 4. Utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, lenocínio e de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Inciso 7. Adquirir, para si ou para outra, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrente dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração do agente da licitude da origem dessa evolução. Inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Inciso 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado. Inciso 11. Incorporar, por qualquer forma, a seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 12. Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei de Improbidade Administrativa. Até a próxima. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Abraço. Tchau, tchau.